Título: Considerações teóricas Breuer. Faz parte do volume 2. Na comunicação preliminar que introduz esse trabalho, formulamos as conclusões a que fomos levados por nossas observações e penso que posso mantê-las em essência. Mas a comunicação preliminar é tão curta e concisa que, em sua maior parte, só nos foi possível ventilar nossos conceitos. Portanto, agora que os casos clínicos apresentaram provas que confirmam nossas conclusões, talvez seja permissível enunciá-las mais amplamente. Por certo, aqui não é uma questão, é evidente, de lidar com todo o campo da histeria, mas talvez possamos dar um tratamento mais detido e mais claro, com acréscimo de algumas ressalvas, sem dúvida, dos pontos para os quais foram reunidas provas insuficientes ou que não receberam bastante destaque na comunicação preliminar. No que se segue, far-se-á pouca menção ao cérebro e nenhuma absolutamente às moléculas. Os processos psíquicos serão abordados na linguagem da psicologia e, a rigor, não poderia ser de outra forma. Se, em vez de ideia, escolhêssemos falar em excitação do córtex, a segunda expressão só teria algum sentido para nós, na medida em que reconhecêssemos um velho amigo sob um disfarce e tacitamente restaurássemos a ideia. Pois, enquanto as ideias são objetos permanentes de nossa experiência e nos são familiares em todas as suas gradações de significado, as excitações corticais, pelo contrário, têm mais a natureza de um postulado, são objetos que temos a esperança de identificar no futuro. A substituição de um termo pelo outro não parecia ser mais do que um disfarce desnecessário. Por conseguinte, talvez me seja perdoado recorrer quase exclusivamente a termos psicológicos. Há outro aspecto para o qual devo pedir de antemão a indulgência do leitor. Quando uma ciência vem fazendo rápidos avanços, certos pensamentos inicialmente expressos por indivíduos isolados logo se transformam em domínio público. Dessa forma, ninguém que tente formular hoje seus conceitos sobre a histeria e sua base psíquica pode evitar repetir um grande número de ideias de outrem que se acham em transição do domínio pessoal para o público. É difícil ter sempre a certeza de quem os expressou pela primeira vez. E há sempre o perigo de considerar como um produto próprio o que já foi dito por terceiros. Espero, portanto, que me desculpem se forem encontradas poucas citações neste trabalho e se não for feita qualquer distinção rigorosa entre o que é de minha própria lavra e o que tem origem alhures. Reivindicamos originalidade para uma parte muito pequena do que será encontrado nas páginas que se seguem. Título 1. Serão ideogênicos todos os fenômenos histéricos? Em nossa comunicação preliminar, examinamos o mecanismo psíquico dos fenômenos histéricos e não da histeria, pois não quisemos defender o conceito de que esse mecanismo psíquico ou a teoria psíquica dos sintomas histéricos em geral tem validade limitada.
Não somos de opinião de que todos os fenômenos da histeria ocorram de maneira descrita por nós naquele artigo. Nem acreditamos que todos sejam ideogênicos, isto é, determinados por ideias. Nesse aspecto, divergimos de Moebius, que, em 1888, propôs definir como histéricos todos os fenômenos patológicos determinados por ideias. Essa afirmação foi posteriormente elucidada no sentido de que apenas parte dos fenômenos patológicos correspondem em seu conteúdo às ideias que os provocam, a saber, os fenômenos que são produzidos por alossugestão ou autossugestão, como, por exemplo, quando a ideia de não poder mover o braço provoca uma paralisia do mesmo, enquanto outra parte dos fenômenos, embora causados por ideias, não correspondem a elas em seu conteúdo, como, por exemplo, quando em uma de nossas pacientes uma paralisia do braço foi provocada pela visão de objetos semelhantes às cobras. Ao dar essa definição, Moebius não está meramente propondo uma modificação na nomenclatura e sugerindo que no futuro só deveremos descrever como histéricos os fenômenos patológicos que forem ideogênicos, determinados por ideias. O que ele está supondo é que todos os sintomas histéricos são ideogênicos, abre aspas, visto que as ideias são com muita frequência a causa dos fenômenos histéricos. Creio que sempre o são, fecha aspas. Ele denomina isso de inferência por analogia. Prefiro denominá-lo de generalização, cuja justificativa deve primeiro ser submetida à prova. Antes de qualquer discussão do assunto, devemos, obviamente, decidir o que entendemos por histeria. Considero que a histeria é um quadro clínico empiricamente descoberto e baseado na observação da mesma maneira que a tuberculose pulmonar. Esses quadros clínicos empiricamente obtidos ganham mais precisão, profundidade e clareza com o progresso de nossos conhecimentos, mas não devem nem podem ser desmontados por eles. A pesquisa etiológica revela que os vários processos constitutivos da tísica pulmonar têm diversas causas. O tubérculo é devido ao Bacillus kochi ou Kochi, se soletra K-O-C-H-I-I, enquanto a degeneração do tecido, a formação de cavernas e a febre séptica se devem a outros micróbios. Apesar disso, a tuberculose permanece como uma unidade clínica e seria um erro desintegrá-la, atribuindo-lhe apenas as modificações especificadamente tuberculosas do tecido, provocadas pelo bacilo de Koch, e desvinculando dela as outras modificações. Da mesma forma, a histeria deve continuar a ser uma unidade clínica, mesmo se ficar demonstrado que suas manifestações são determinadas por várias causas e que algumas delas são acarretadas por um mecanismo psíquico e outras não. Estou convencido de que é isso o que de fato ocorre. Apenas parte dos fenômenos da histeria é ideogênica e a definição formulada por Moebius rompe a unidade clínica da histeria e, a rigor, também a unidade de um mesmo sintoma num mesmo paciente.
estaríamos fazendo uma inferência inteiramente análoga à inferência por analogia de Moebius. Se afirmássemos que, como as ideias e percepções com muita frequência provocam ereções, devemos presumir que só elas é que o fazem e que os estímulos periféricos só poriam esse processo vasomotor em ação por vias indiretas através da psique. Sabemos que essa inferência seria falsa e, no entanto, ela está baseada em pelo menos tantos fatos quanto os que fundamentam a asserção de Moebius sobre a histeria. De conformidade com nossa experiência de um grande número de processos fisiológicos, tais como a secreção da saliva ou de lágrimas, as modificações no trabalho do coração, etc., é possível e plausível presumir que o mesmíssimo processo pode ser igualmente acionado por ideias e por estímulos periféricos e outros estímulos não psíquicos. O contrário teria de ser provado e estamos muito longe disso. Com efeito, parece certo que muitos fenômenos descritos como histéricos não são provocados apenas por ideias. Consideremos um exemplo cotidiano. Uma mulher pode, sempre que surge um afeto, apresentar no pescoço, nos seios e no rosto um eritema, que aparece primeiro em manchas e depois se torna confluente, isto é, determinado por ideias, e, portanto, de acordo com Moebius, é uma manifestação histérica. Mas esse mesmo eritema surge, embora numa área menos extensa, quando a pele fica irritada ou é tocada, etc. Isso não seria histérico. Assim, um fenômeno que é indubitavelmente uma unidade completa seria histérico numa ocasião e não histérico em outra. É claro que se pode indagar se esse fenômeno, o eritismo vasomotor, deveria ser considerado como especificadamente histérico, ou se não seria mais apropriado encará-lo como um simples nervoso, entre aspas. Do ponto de vista de Moebius, porém, o esfacelamento da unidade seria uma consequência necessária de qualquer maneira, e só o eritema determinado pelo afeto deveria ser denominado histérico. Isso se aplica exatamente do mesmo modo às dores histéricas, que são de tão grande importância prática. Sem dúvida, elas muitas vezes são determinadas diretamente por ideias. São alucinações de dor. Se as examinarmos bem mais de perto, veremos que, ao que parece, o fato de uma ideia ser muito nítida não é suficiente para produzi-las, mas que deve haver uma condição anormal especial nos aparelhos relativos à condução e percepção da dor, do mesmo modo que no caso do eremita emocional deve estar presente uma excitabilidade anormal dos vasomotores. A expressão alucinações de dor, entre aspas, sem dúvida proporciona mais rica descrição da natureza dessas nevralgias, mas também nos obriga a transpor para elas os conceitos que formamos sobre as alucinações em geral. Não caberia aqui um pormenorizado desses conceitos.
Endosso a opinião de que as representações, imagens mnemônicas puras e simples, sem qualquer excitação do aparelho perceptivo, jamais, nem mesmo no ápice de sua nitidez e intensidade, atingem o caráter de existência objetiva, que é a marca das alucinações. Isso se aplica às alucinações sensoriais e mais ainda às alucinações de dor, pois não parece possível que uma pessoa sadia seja capaz de dotar a lembrança de uma dor física sequer com o mesmo grau de nitidez ou sequer com uma aproximação distante da sensação real que pode, afinal de contas, ser alcançada pelas imagens mnemônicas ópticas e acústicas. Mesmo no estado alucinatório normal das pessoas sadias, que ocorre durante o sono, nunca há, creio eu, sonhos de dor, a menos que uma sensação real de dor esteja presente. Essa excitação retrogressiva que emana do órgão da memória e atua sobre o aparelho perceptivo por meio de reproduções é, portanto, no curso normal das coisas, ainda mais difícil no caso da dor do que no caso das sensações visuais ou auditivas. Uma vez que as alucinações de dor surgem com tanta facilidade na histeria, devemos pressupor uma excitabilidade anormal do aparelho relacionado com as sensações de dor. Essa excitabilidade surge não apenas sob o estímulo de ideias, mas também sobre estímulos periféricos, da mesma forma que o eretismo dos vasos motores que examinamos acima. É uma observação cotidiana constatar que nas pessoas com nervos normais as dores periféricas são provocadas por processos patológicos não dolorosos em si mesmos, localizados em outros órgãos. Assim, surgem as dores de cabeça decorrentes de alterações relativamente insignificantes no nariz ou nas cavidades vizinhas e nevralgias dos nervos intercostais e braquiais provenientes de patologias do coração, etc. Quando a excitabilidade anormal que fomos obrigados a postular como uma condição necessária para as alucinações de dor acha-se presente num paciente, essa excitabilidade também fica à disposição, por assim dizer, das irradiações que acabo de mencionar. As irradiações que ocorrem também em pessoas não neuróticas são mais intensificadas e formam-se irradiações de um tipo que, na verdade, só encontramos em pacientes neuróticos, mas que se baseiam no mesmo mecanismo que as outras. Dessa forma, a nevralgia ovariana depende, creio eu, das condições do aparelho genital. Sua causalidade psíquica teria que ser provada, e não se chega a essa comprovação pela demonstração de que essa particular espécie de dor, como qualquer outra, pode ser produzida sob hipnose como uma alucinação ou de que suas causas podem ser psíquicas. Tal como o eremita ou qualquer das secreções normais, a nevralgia surge tanto de causas psíquicas como de causas puramente somáticas. Será que devemos descrever apenas a primeira espécie como histérica? Os casos que sabemos
terem uma origem psíquica? Se assim for, os casos comumente observados de nevralgia ovariana teriam de ser excluídos da síndrome histérica e isso mal seria uma solução. Quando um ligeiro traumatismo numa articulação é gradativamente seguido de uma artralgia grave, o processo sem dúvida envolve um elemento psíquico, isto é, uma concentração da atenção na parte traumatizada, o que intensifica a excitabilidade dos filetes nervosos em questão. Poder-se-ia dificilmente expressar isso, no entanto, afirmando que a hiperalgia foi causada por representações. O mesmo se aplica à diminuição patológica da sensação. Não está de modo algum provado e é improvável que a analgesia geral ou a analgesia de partes individuais do corpo, desacompanhada de anestesia, seja provocada por representações. E mesmo que as descobertas de Binet e Janet fossem confirmadas por completo, no sentido de que a hemianestesia é determinada por uma condição psíquica peculiar, por uma divisão da psique, o fenômeno seria psicogênico, mas não ideogênico e, portanto, de acordo com Moebius, não deve ser denominado histérico. Se existe, portanto, um grande número de fenômenos histéricos característicos que não podemos supor que sejam ideogênicos, pareceria acertado limitar a aplicação da tese de Moebius. Não definiremos como histéricos os fenômenos patológicos que são causados por representações, mas apenas asseveraremos que um grande número de fenômenos histéricos, provavelmente mais do que suspeitamos hoje em dia, são ideogênicos, mas a alteração patológica fundamental que se acha presente em cada caso e que permite as representações, bem como aos estímulos não psicológicos produzirem efeitos patológicos, reside numa excitabilidade anormal do sistema nervoso. Até que ponto essa excitabilidade é de origem psíquica é uma outra questão. Contudo, mesmo que apenas algum dos fenômenos da histeria sejam ideogênicos, na verdade são eles que podem ser considerados especificamente histéricos. E a investigação deles, a descoberta de sua origem psíquica, que constitui o avanço recente mais importante na teoria desse distúrbio. Surge então uma outra pergunta: como se dão esses fenômenos? Qual é o seu mecanismo psíquico? Essa pergunta exige uma resposta bem diferente no caso de cada um dos dois grupos em que Moebius divide os sintomas ideogênicos. Os fenômenos patológicos que correspondem em seu conteúdo à representação instigadora são relativamente compreensíveis e claros. Quando a representação de uma voz ouvida não a faz apenas ecoar fracamente no ouvido interior, como acontece nas pessoas sadias, mas a leva a ser percebida de maneira alucinatória como uma sensação acústica objetiva real. Isso pode ser equiparado a fenômenos familiares da vida normal, aos sonhos, e é bem inteligível como base na hipótese da
Excitabilidade anormal. Sabemos que a cada movimento voluntário é a ideia do resultado a ser alcançado que dá início à contração muscular pertinente. E não é muito difícil de ver que a ideia de que essa contração é impossível impedirá o movimento. Abre parênteses, como acontece na paralisia por sugestão. Fecha parênteses. A situação é outra com os fenômenos que não têm nenhuma conexão lógica com a representação determinante. Abre parênteses. Também aqui, a vida normal oferece paralelos como, por exemplo, o enrubescer de vergonha. Fecha parênteses. Como surgem eles? Porque uma representação no homem doente evoca um movimento ou uma alucinação específica inteiramente irracional que de modo algum corresponde a ela? Em nossa comunicação preliminar, sentimos-nos em condições de dizer algo sobre essa relação causal, com base em nossas observações, em nossa exposição do assunto. Entretanto, introduzimos e empregamos, sem o justificar, o conceito de, abre aspas, excitações que fluem ou têm de ser abreagidas. Fecha aspas. Esse conceito, que é de fundamental importância para nosso tema e para a teoria das neuroses em geral, parece exigir e merecer um exame mais detalhado. Antes de passar a efetuá-la, devo pedir desculpas por levar o leitor de volta aos problemas básicos do sistema nervoso. Um sentimento de opressão está fadado a acompanhar qualquer descida desse tipo até as, abre aspas, mães, fecha aspas, abre parênteses, isto é, a exploração das profundezas, fecha parênteses. Mas qualquer tentativa de chegar às raízes de um fenômeno leva inevitavelmente dessa forma a problemas básicos dos quais não se pode escapar. Espero, portanto, que a obscuridade do exame que se segue possa ser encarada com indulgência. Título 2: As excitações tônicas intracerebrais / os afetos. Primeiro tópico A. Conhecemos duas condições extremas do sistema nervoso central: um estado lúcido de vigília e um sono desprovido de sonhos. Uma transição entre elas é proporcionada por uma série de condições com todos os graus de decrescente lucidez. O que nos interessa aqui não é a questão da finalidade do sono e sua base física, abre parênteses, seus determinantes químicos ou vasomotores, fecha parênteses, mas a questão da distinção essencial entre as duas condições. Não podemos dar nenhuma informação direta sobre o sono mais profundo e sem sonhos, mas pela mesma razão de que todas as observações e experiências são excluídas pelo estado de total inconsciência. Mas, no que tange à condição fronteiriça do sono acompanhado de sonhos, podem-se fazer as asserções que se seguem. Em primeiro lugar, quando estando nessa condição tensionamos fazer movimentos voluntários de andar, falar, etc. Isso não faz com que as contrações correspondentes dos músculos sejam voluntariamente iniciadas como na vida de vigília.
Em segundo lugar, os estímulos sensoriais talvez sejam percebidos, abre parênteses, pois muitas vezes forçam sua entrada nos sonhos, fecha parênteses, mas não são apercebidos, isto é, não se tornam percepções conscientes. Além disso, as representações que emergem não ativam, como na vida de vigília. Todas as representações vinculadas a ela e que se encontram presentes na consciência potencial, um grande número dessas últimas permanece não excitado. Abre parênteses, por exemplo, descobrimos-nos falando com uma pessoa morta sem nos lembrarmos de que está morta. Fecha parênteses. Outro assim, representações incompatíveis podem estar presentes ao mesmo tempo sem se inibirem mutuamente, como fazem na vida de vigília. Dessa forma, a associação é imperfeita e incompleta. Podemos presumir com segurança que no sono mais profundo, essa ruptura das vinculações entre os elementos psíquicos é levada ainda mais além e se torna real. Por outro lado, quando estamos inteiramente acordados, todo ato de vontade inicia um movimento correspondente. As impressões sensoriais transformam-se em percepções conscientes e as representações se associam com todo número presente na consciência potencial. Nesse estado, o cérebro funciona como uma unidade com conexões internas completas. Talvez estejamos apenas descrevendo esse fato com outras palavras, se dissermos que no sono as vias de conexão e condução do cérebro não são percorríveis pelas excitações dos elementos psíquicos, abre parênteses, células corticais, fecha parênteses, ao passo que na vida de vigília o são inteiramente. A existência desses dois estados diferentes das vias de condução, ao que parece, só pode tornar-se inteligível se supormos que, na vida de vigília, essas vias se encontram num estado de excitação tônica, abre parênteses, o que Exner, EXNER, 1894, página 93, chama de tetania intercelular. Fecha parênteses. E que essa excitação intracerebral tônica é o que determina sua capacidade condutora, sendo que sua diminuição e desaparecimento é que estabelecem o estado de sono. Não devemos pensar na vida cerebral de condução como semelhante a um fio telefônico que só é eletricamente excitado no momento em que tem de funcionar, abre parênteses, isso é, no contexto presente, quando tem que transmitir um sinal, fecha parênteses. Devemos assemelhá-lo ao tipo de fio telefônico em que há sempre um fluxo constante de corrente galvânica e que deixa de ser excitável quando tal corrente cessa. Ou melhor, imaginemos um sistema elétrico amplamente ramificado para a transmissão de luz e força. O que se espera desse sistema é que o simples estabelecimento de um contato seja capaz de pôr qualquer lâmpada ou máquina em funcionamento, para possibilitar isso de modo que
tudo esteja pronto para funcionar, deve haver certa tensão presente em toda a rede de linhas de condução, devendo o gerador despender uma dada quantidade de energia para esse fim. Da mesma forma, há certa quantidade de excitação presente nas vias condutoras do cérebro, quando este se encontra em repouso, mas desperto e preparado para trabalhar. Esse conceito é apoiado pelo fato de que estar meramente desperto, sem realizar qualquer trabalho, dá lugar à fadiga e produz a necessidade de dormir. O estado de vigília em si provoca um consumo de energia. Imaginemos um homem num estado de intensa expectativa, que não está, contudo, dirigida para qualquer campo sensorial específico. Temos então diante de nós um cérebro em repouso, mas preparado para a ação. Podemos com razão supor que em tal cérebro todas as vias de condução se encontram no máximo de sua capacidade condutora, que se acham num estado de excitação tônica. É significativo que na linguagem comum nos refiramos a esse estado como sendo de tensão. A experiência nos ensina o quanto de desgaste esse estado representa e como pode ser fatigante, mesmo que nenhum trabalho motor ou psíquico seja nele realizado. Esse é um estado excepcional que, precisamente por causa do grande consumo de energia em jogo, não pode ser tolerado por muito tempo. Mas, mesmo o estado normal de estar bem desperto, exige uma quantidade de excitação intracerebral que varia entre limites separados de forma não muito ampla. Cada grau decrescente de vigília até a sonolência e o verdadeiro sono faz-se acompanhar por graus correspondentes menores de excitação. Quando o cérebro está realmente trabalhando, exige-se, sem dúvida, um consumo maior de energia do que quando está apenas preparado para executar trabalho. Abre parênteses. Da mesma forma, o sistema elétrico descrito anteriormente à guisa de analogia deve fazer com que maior quantidade de energia elétrica flua para as linhas condutoras quando um grande número de lâmpadas ou motores está ligado. Fecha parênteses. Quando o funcionamento é normal, não se libera maior quantidade de energia do que a empregada de imediato na atividade. O cérebro, contudo, comporta-se como um daqueles sistemas elétricos de capacidade restrita que são incapazes de produzir ao mesmo tempo uma quantidade superior de luz e de trabalho mecânico. Quando um deles está transmitindo força, dispõe-se apenas de uma pequena quantidade de energia para iluminação e vice-versa. Assim, constatamos que, se estivermos fazendo grandes esforços musculares, seremos incapazes de nos empenharmos num raciocínio contínuo, ou que, se concentrarmos nossa atenção num único campo sensorial, a eficiência dos outros órgãos cerebrais ficará reduzida. Em outras palavras, verificamos que o cérebro trabalha com uma quantidade de energia variável, mas limitada. A distribuição não uniforme de energia é sem dúvida determinada pelo que Exner, 1894, denomina de facilitação pela atenção, por um aumento da capacidade condutora das vias em uso e um decréscimo da capacidade das outras, e assim, num cérebro
em funcionamento, abre aspas, excitação tônica intracerebral, fecha aspas, também é distribuída de maneira não uniforme. Despertamos uma pessoa que está adormecida, ou seja, elevamos de repente a quantidade de sua excitação intracerebral tônica, fazendo que um vivo estímulo sensorial exerça influência sobre ela. Se as alterações na circulação sanguínea cerebral são aqui elos essenciais na corrente causal, e se os vasos sanguíneos são diretamente dilatados pelo estímulo, ou se a dilatação é consequência da excitação dos elementos cerebrais, tudo isso é incerto. O certo é que o estado de excitação, penetrando por uma das portas dos sentidos, espalha-se pelo cérebro a partir desse ponto, torna-se difuso e leva todas as vias de condução a um estado de facilitação mais elevado.